Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que vai se finalizando na perseverança, na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, do qual nós perseveramos segundo ele opera em nós, porque a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada. Ele disse, Deus não mora em templos humanos, a sua morada é no alto, acima de todos, celestial, pura e santa, do qual aqueles que perseverarem segundo o seu Espírito, aqueles que permitirem a habitação do riquíssimo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a única forma de andarmos em verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai está à procura, assim todo aquele que perseverar até o fim alcançará as mansões celestiais juntamente com o Pai. Então o veremos face a face com aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, Jesus Cristo, é aquele que nos persevera, porque nada somos, nada podemos, do pó viemos, do pó voltaremos, quando lhe for retirado o Espírito, o fôlego de vida, do qual ninguém pode reter. Não há um barro que pode contender com seu oleiro, porque fazes assim. Não há um mísero caco que pode se opor à sua vontade. A Bíblia diz que antes mesmo dos gêmeos, Jacó e Esaú nascerem, Deus já havia escolhido abençoar Jacó e aborrecer Esaú. Assim ele opera, como quer, ninguém pode contender com ele. Mas há mais esperança para aqueles que perseveram depositando a confiança nele, que andam segundo a fé, não segundo o curso natural, segundo a sabedoria desta era perversa dos poderosos que já vai desvanecendo, do qual a palavra de Deus diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a revelação, o Evangelho, a revelação, a imagem e a glória do Deus vivo. Mas aquele que tem sabedoria iriam compreender estas palavras, iriam compreender os sinais, do qual não nos compete saber daquele dia e daquela hora, a não ser o Pai. Mas Jesus disse que haveria sinais. E todo aquele que tem sabedoria, porque também ele diz que por acaso quando vier encontrarei fé na terra, um pequeno rebanho que perseveram segundo a unidade da fé, interligados como membros dos membros, aqueles que vigiam e oram sem cessar, meditam na sua palavra de dia e de noite. O seu prazer está em meditar na sua palavra de dia e de noite. Jamais se amolda segundo o padrão deste mundo e não se corrompe por aquilo que há no mundo, mas antes tem prazer em ser renovado pela sua força e o seu poder dia após dia. A sua alegria está num vinho novo como odres novos, onde ambos se conservam. Porque se o odre for velho e se derramar o vinho novo, ele se rompe. Nós perseveramos segundo o vinho definitivo, do qual há alegria no nosso coração pela salvação, pela vida eterna, por aquilo que nós almejamos. Porque aquele que usa a sabedoria, da qual é válida para salvar a sua vida e para anunciar aqueles que estão segundo o pecado, essa é a finalidade da sabedoria. Aonde Jesus disse aos religiosos: vós sois aqueles que apropriaste da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, porque aquele que sobe pelo muro é um mercenário e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar, porque usam a sabedoria para aquilo que é mundano e se tornam um miserável, um pobre, a mendigar esmola, porque ele diz que até aquilo que pensa que tem,
e não tem, lhe será retirado, né? Tudo aquilo que pensar será tirado, né? A Bíblia diz que muitos vomitarão as riquezas sobre a terra, porque está escrito: não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, porque quando for, nada levará consigo. E justamente por não se serve a dois senhores, né? Não se servis a Deus e a Mamon, a um a vez de amar e o outro odiar. Muitos, pelo amor naquilo que é perecível, né, acaba perdendo aquilo que é eterno. Porque ele disse: acumulai tesouros no alto, onde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba. E assim nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Fazemos a obra não de forma relaxada, mas fazemos com amor a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. Pelo amor que primeiro Ele nos amou e nos perdoou de todas as nossas dívidas, de todas as nossas falhas, e fomos libertos quando éramos escravos do mundo, quando estávamos no lago, num charque de lodo, né, atolados na podridão do pecado. E aqui todo aquele que é nascido em Cristo, nova criatura é, e não usa a liberdade em Cristo para aquilo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós utilizamos para aquilo que nos é edificante, para edificação pessoal, e exortando mutuamente no dia chamado hoje a todos, para que a unidade da fé, a noiva, o noivo vem buscar para que haja o casamento com o nosso marido espiritual, o casamento do qual nós almejamos, né? Do qual a mulher virtuosa será coroa para o seu esposo, tamanha honra, aquela que não trai o noivo, porque muitos estão com adultério de coração, né? Amam a prostituta, a escrava, do Monte das Arábias. Muitos são os que seguem a terrena. Nós seguimos um tabernáculo celestial, da qual ele diz: desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Um corpo preparastes, aleluia, oh, glórias a Deus, onde destruiu aquele templo construído há 46 anos e edificou em 3 dias, do qual nós seguimos o tabernáculo celestial, segundo da ordem de Davi, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, do qual Cristo, né? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, senão por aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, onde homens de fé falaram face a face com aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, Cristo ungido, do qual o Verbo se fez carne, habitou com graça e com sabedoria. Mas a condenação é esta: os homens amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, pediram que soltasse o ladrão e condenasse a luz, porque suas obras eram más. Mas a Bíblia diz que naquele monte de Sião, ali onde o Israel, o príncipe de Deus, foi ungido como rei, naquele batismo de fogo, o grande espetáculo onde ele despojou todos os principados, as potestades, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, príncipe dos príncipes, senhor dos exércitos, mediador entre Deus e homens, e se tornou mediador até mesmo entre os anjos. Um é o que planta e o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. E tamanha honra e glória, né, naquele espetáculo ali no madeiro. Ele já venceu o mundo. Maior é o que está em nós e somos vencedores em Cristo.
e assim perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que nos direciona dia após dia. E assim nós perseveramos nas obras de justiça, segundo a sua equidade, imparcialidade, da qual Ele exerce o direito, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo, o grande mandamento, do qual quando o chamaram de bom, ele disse: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos, todo aquele que guarda em seu coração, todo aquele que é ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte engana-se e ilude-se a si mesmo. E todo aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo aquele que tem ouvidos e ouve, e acata as suas advertências, permanece no caminho, jamais à beira do caminho. E ele é aquele que vence todos, como ele nos disse hoje, ele é aquele que derruba todos os muros, todas as barreiras, ele aplana os caminhos para a sua vinda. Ele é aquele que tira toda divergência, porque só há uma fé, um só Espírito, um só Senhor, que ele diz, um mediador, do qual ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E toda doutrina meramente humana, tudo aquilo que afasta o povo de Deus, está caindo por terra em nome de Jesus. Assim, quando nós determinamos segundo a nossa fé no autor e consumador, ele é aquele que derruba todos os altares idólatras, ele é aquele que retira toda doutrina meramente humana que nada lhes acrescenta e, pelo contrário, tem afastado a muitos da presença do único Deus do qual nós servimos, o Deus Altíssimo, Celestial, do Alto, que enviou seu Filho por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos são os que perecem por crer e confiar em seus deuses. E grande é a queda e a ruína, porque está escrito: confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, Cristo ungido. Cabe a nós orarmos para que o povo venha se arrepender, para que busque com sinceridade, porque está escrito: toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Por isso, em mais um dia, Jesus, nós somos gratos. Continua convencendo todo o mundo dos seus pecados, que venha um arrependimento sobre os quatro cantos do mundo, para que o povo venha se arrepender e alcançar a expiação pelos pecados, que só é possível através do sangue carmesim, a água transformada num vinho novo, do qual o que era espírito e água, aquele que era, que é e que há de vir, agora água, espírito e sangue é um só. Assim, quando estava no Getsêmani, antecedendo a sua entrega pelo Judas Iscariote, o traidor, a Bíblia diz que ele orava em espírito e suava como gotas como que de sangue, quando seus discípulos não puderam vigiar com ele. A Bíblia nos diz também que quando o soldado perfura o seu lado, jorrou água e sangue, está consumado, recebe o meu espírito. Mais uma vez testificando o vinho definitivo, que água, espírito e sangue é um só. E todo aquele que alcança através dele, alcança a expiação pelos pecados e nova criatura e já não deve retroceder segundo outrora era. Porque se Cristo vive em nós, somos, como ele disse: sede, se vós estáis em mim e eu em vós, sede justos, sede santos, e assim demonstrai pelo vosso bom proceder. Porque aqueles que perseveram segundo a maledicência, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, suas más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças.
E a Bíblia diz que quando sabemos o que não podemos fazer, aí é que queremos fazer, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas quando andamos em espírito, que ele cresce, que a gente diminua, e nós não retrocedemos, nós perseveramos, segundo o autor e consumador da nossa fé, nos firma nas atitudes, nos passos, do qual não são joelhos vacilantes, não confiamos na força de nosso braço, mas sim, ele é o nosso braço forte, ele é a nossa mão poderosa, que firma e opera todas as obras. Porque ele disse, tiver de gloriar, gloriais antes em vossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta e nos aperfeiçoa. E em mais um dia perseverai nas boas obras de justiça que, juntamente com a fé, acompanharão a nossa alma para o grande dia, para o tribunal de Cristo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.